Estamos aqui, Álvaro César Galvão e eu, para mais um programa Chefes do Apetite. Hoje com o entrevistado Davi Coelho, que é do restaurante Rancho do Vinho do Morumbi. E ele também tem, Álvaro, um restaurante de estrada. Então nós vamos conversar sobre público, como que é o trabalho com dois públicos tão distintos. Mas antes você tem um vinho aí... E com esse nome, Rancho maravilhoso, do Vinho, né? Vamos então brindar. Muito obrigado, Davi, pela sua presença. Prazer, Wagner. Para que você... Estamos aqui com um vinho chileno, fantástico. Sabe aquele Aguapo que outro dia eu servi? Ainda tinha um pouquinho. E eu não sou desses que acha que vinho, em 2 dias, 3 dias, ele se deteriora. Não é verdade. O período de conservação, ele altera de um para o outro? Como que é? Se você deixá-lo acondicionado de uma maneira conveniente, você pode deixar, por exemplo, nós tínhamos mais de meia garrafa. Então, fecha direitinho com a própria rolha e guarda numa adega ou numa geladeira mesmo, contanto que você não vá deixá-lo esquecido. Então, 5 dias, 6 dias, você ainda tem perfeitamente plausível o vinho tinto. O branco talvez um pouco menos, mas não tem aquela pressa desnecessária, começou, tem que acabar a garrafa. Não é tão assim. E as diferenças existem, mas são tão pequenas que as pessoas muitas vezes não notam essa diferença. Certo. E esse vinho é um vinho muito interessante porque é um vinho encorpado, um corte, Carmener, Cabernet Sauvignon, Merlot, dos mais requintados terroirs que existem lá no Chile, é lá de Apalta. E ele tem uma característica que você não percebe o álcool que tem, mas ele tem 14,5 de álcool, então muito próprio para acompanhar carnes, que é, digamos, o forte do Rancho do Vinho. E o que você acha que ele poderia acompanhar, Davi? Álvaro, eu indicaria as costelas mesmo, né? Muito bom. Tem diversos cortes de costelas, outras carnes também. Esse vinho cairia muito bem. Com certeza, com certeza. Costela ficaria fantástica com ele. O Rancho do Vinho, ele é especializado em costela. Isso. Né? Quantos tipos de costela nós temos lá? Hoje a gente tem mais ou menos 8 cortes de costelas. Variando de porco até carne bovina, carne de porco, carne suína, né? Temos outras carnes também, trabalhamos com carnes nobres, como picanha, alcatra, contra, entre outras. E, Davi, você nos contou aqui, antes de começarmos a entrevista, ele nos contou que ele tem um outro restaurante também, que é... Muito interessante, até porque são públicos na beira da estrada, né? E o público é bem distinto. Como é que você trabalha o cliente dos dois restaurantes? Álvaro, Wagner, os dois clientes, embora um seja classe C e D, o outro seja A e B, os dois são bem exigentes hoje em dia, né? O público C e D tem um poder de aquisição, está com mais linha de crédito hoje, está mais exigente também. Não quer só comer uma comida barata, quer uma comida barata com qualidade. Lógico que ele não pode gastar o tanto que uma classe A, uma classe B pode gastar, mas ele exige uma comida de qualidade, uma boa comida. Ele quer comer bem, na verdade. Né? Quer dizer, digamos que em termos de produtos, os produtos são sempre de excelente qualidade, não é importante se seja para a beira de estrada ou se seja no bairro nobre. Com certeza. Dá uma diferencial do preço, mas hoje o público C e D está com poder aquisitivo maior que antigamente. Né? Perfeito. E a fidelização desse cliente, por exemplo, porque quando a gente pensa num restaurante dentro da cidade, num bairro nobre como Morumbi, aqui em São Paulo, é mais fácil você fidelizar um cliente, porque ele está no entorno. Na verdade, ele passa muito mais vezes lá do que talvez numa estrada. E na estrada, basicamente, você me disse que são mais caminhoneiros que passam pelo restaurante. Como é que você fideliza? Os caminhoneiros, eles voltam novamente para o restaurante? Como que é? Na verdade, Wagner, o caminhoneiro acaba sendo até mais fiel que o público do bairro, um público bairrista, né? Porque o caminhoneiro tem a rota dele. Geralmente ele faz a rota de São Paulo no sul, no nosso caso, que se encontra um restaurante sentido Santa Catarina. Então ele tem o costume de parar, toda vez que ele desce para o sul, ele tem o costume de parar com a gente, almoçar. Às vezes o caminhoneiro vai com a família inteira, dificilmente o caminhoneiro viaja sozinho.
Geralmente leva mulher, filha, criança. Mas é um tempo grande, né, na estrada. E por isso ele busca parar num lugar que ele tenha segurança, tenha um conforto para poder descansar, tudo, e quer comer bem, né? Como eu falei. Como ele vai levar a mulher, ele não vai comer sozinho, ele está levando a mulher, a filha. Ele vai querer um lugar agradável, que ele possa sentar, confortável, que ele não vai se sentir... que ele vai comer bem, na verdade, vai se sentir satisfeito, vai se sentir confortável mesmo. Ok. Álvaro, você conhece o Rancho do Vinho do Morumbi? Conheço o Rancho do Vinho do Morumbi, uma excelente adega, com vinhos espetaculares, um foco com bastante vinhos brasileiros e um foco com vinhos portugueses, é a origem do Davi. E aí a importância de você mesclar isso com o cardápio, com o foco da casa, é muito importante. Porque você pode ter excelentes vinhos, mas muitas vezes focado para um outro tipo de gastronomia que não é aquela que você está oferecendo. Então, mesmo as pessoas não conhecendo o que seria uma harmonização convencional ou mais adequada, às vezes você tem o vinho errado para a comida certa e aí você estraga os dois. Então, é importante focar e ter o respeito com a carta em relação ao cardápio, como se fosse uma coisa primordial, mesmo que as pessoas não sejam tão conhecedoras de vinhos. Porque a partir daí é que você começa a ter as experiências sensoriais para que ele possa conhecer. E ele repete, muitas das vezes fideliza, porque lá ele teve uma oportunidade de encontrar um prato que ele gosta, com um vinho que caiu muito bem e que sobressaiu. Eu sempre brinco, 1 mais 1 dando 3. E aí ele fala, nossa, que maravilha. E aí volta porque ele fica satisfeito, volta porque foi bem atendido, quer dizer, é um contexto como um todo, o vinho faz parte disso. E a questão a diferença também aí, que a gente pode até comentar, é a questão da bebida, não é? Dentro, num restaurante dentro da cidade. E na estrada. Na estrada. Claro. Na estrada não pode, né? Na estrada não pode. E lembrando, então, já aproveitando esse gancho, dizer aos nossos teleinternautas que todas as vezes a gente faz isso e é sempre bom frisar, bebemos com moderação, bebemos porque o vinho é uma companhia essencial sempre, muito agradável, porém sempre acompanhado de água e na medida certa. E nenhum de nós dirige, todos nós temos aqui a condução, o táxi, enfim, e às vezes alguns caronas, como o Val, né? O Val sempre vem de carona, mas ele também não bebe, então a diferença fundamental é essa, não exagerar nunca, porque a lei está aí. Com certeza. Davi, você é muito jovem, né? Somos todos jovens. Somos todos jovens, mas ele é bastante jovem. Meus cabelos brancos não dizem a idade que tem. Quando a gente olha para o Davi, a gente não imagina que ele leva uma equipe, leva um restaurante como o Rancho do Vinho do Morumbi e outras empresas, como esse restaurante de estrada. Aliás, um restaurante belíssimo. Hein? Como é administrar uma equipe de um restaurante? Tá? Como é esse seu trabalho, vamos dizer, de mexer, vamos dizer, com a engrenagem do restaurante, né? Wagner, é um trabalho bem cuidadoso, né? As pessoas têm que ser sempre orientadas. Eu acredito que você orientando a pessoa, você pode cobrar. A partir do momento que você não orienta, é difícil você cobrar uma pessoa, acho que você não tem respaldo para cobrar a pessoa. Então eu busco sempre falar para o gerente, no caso, quem for o responsável pelo setor da área, como no caso a cozinha, o cozinheiro, para orientar as pessoas, daí para ter respaldo e poder cobrar as pessoas. Mas é difícil, Wagner. Sempre tem algum prêmio, dar uma escorregadinha, alguma coisa. Né? A mão de obra no Brasil, os empresários normalmente, o Denis Rezende esteve aqui também no programa e nos alertou falou sempre para o fato de estar sempre reciclando e a consultoria sempre sendo chamada e fazer a consultoria, que ele frisou bem, que pelo tempo que não se tem mais hoje, de sair, fazer uma consultoria sempre interna. Um treinamento trazer interno. O consultor para dentro da casa, para que ele possa lá vivenciar essa experiência e passar essa experiência, coisa que antigamente podia, não, vamos tirar daqui, levar lá, o cara vai reciclando. Hoje, as brigadas enxutas não dá mais para fazer. Ele falou da preservação
dos família, colaboradores, né, da isso. família do restaurante, mas que de vez em quando é preciso fazer uma troca, uma mudança. Não, essa parte da consultoria é muito bom mesmo, Wagner, que o consultor é uma pessoa que já está bem inteirado com o mercado, né? E já trabalha em diversos restaurantes, diversos ramos de comida, gastronomia. Quando a gente contrata uma pessoa desse ramo, ele acaba trazendo muita coisa nova para a gente, não só na parte administrativa ou na parte só de recursos humanos, e sim uma parte total, assim, o controle do restaurante, sim. Controle de estoque, como foi falado, ficha técnica, essas coisas. Hoje, no Morumbi, hoje estamos passando por um trabalho desse, mas para criar um padrão, uma coisa mais... Que bom. É uma sensação única para o cliente, né? E isso acaba motivando a equipe, não é? Porque ela Claro. traz novos ensinamentos, novos conhecimentos para a equipe. Com certeza. Para visitar o Rancho do Vinho do Morumbi, o endereço? Avenida Doutor Guilherme do Vilares, 321, Jardim Londrina, aberto do meio-dia às 11h30 da noite, todos os dias, segunda a sábado, domingos do meio-dia às 6 da tarde. E no Facebook, Rancho do Vinho do Morumbi. Rancho do Vinho do Morumbi. Então, muito fácil encontrar aí o Rancho do Vinho do Morumbi para que você possa visitar, conhecer a especialidade da casa, que são as costelas. Costelas. Né? O Álvaro vai muito lá. Tem polenta também, né? Tem Álvaro? uma polenta esporca, que é uma tradição lá do sul. E algumas outras coisas interessantes que você vê que eles estão se aprimorando, estão buscando. E é sempre importante, porque eu vou como cliente, porque gosto. Tem uma novidade, eu provei recentemente, a costela, a polenta ao ragu de costela. Sim, e muito sim, bom sim. também o arroz acarreteiro, para quem gosta de arroz acarreteiro. Que é tradicional, inclusive talvez ele tenha trazido da beira da estrada, porque a beira da estrada é tradicional, não o arroz carreteiro. Interessante, vou passar lá. Com certeza. Por Bom, favor, ó. Encerramos aqui mais um programa Chefes do Apetite e vamos para um rápido intervalo, porque vem aí Val Coutinho. Até daqui a pouco. Até mais. Saúde. Saúde. Voltamos então, agora com Val Coutinho, que chegou em tempo de fazer mais uma apresentação para os nossos teleinternautas. E Val, essa semana nós recebemos genericamente algumas perguntas que sempre falavam alguma coisa da arquitetura, do espaço, do projeto em si, não só da cozinha, mas do restaurante. O que você acha disso? Dá a sua consideração a respeito, porque assim a gente mata todas essas perguntas. É sempre importante, né? E, por favor, vamos continuar mandando as perguntas. As perguntas para que eu possa desenvolver, né? Lembrando, vocês podem mandar para o atendimento @chefesdoapetite.com.br ou para o redacal@chefesdoapetite.com.br. Isso é importantíssimo, Isso né? vai aparecer no GC depois. Vai aparecer. Então vamos falar sobre arquitetura, sobre essa engenharia que é realmente montar um restaurante, né? Temos diversos hoje atenuâncias com relação ao trabalho de criação, ao trabalho de arquitetura, ao trabalho de engenharia, quer dizer, estão todos paralelos. O que eu chamo a atenção para a importância é ter sempre pessoas que trabalhem com o ramo de gastronomia. É importante, porque às vezes você chama um arquiteto muito renomado ou chama um engenheiro rabuscado e ele não dá esse toque, porque a preocupação dele, o foco dele é outro totalmente diferente. E acaba levando o projeto para um lado, vamos dizer assim, ruim operacionalmente, para quem trabalha do outro lado. Isso ocorre muito, eu chego em alguns projetos, algumas casas onde elas já estão estabelecidas, na qual a gente não fez parte dessa elaboração, e você já pega a coisa no seu caminho, e não vou mentir para vocês, é muito ruim.
É muito ruim porque as logísticas não combinam, aí o que acontece? Você vê que os serviços vão ser comprometidos e vai gerar problemas no atendimento, vai gerar problema na operação da cozinha. Aí acontecem as alterações, aí chega o cara, né, o chefe chato, né? Aí o chefe chato vai interagir, vai pedir, exigir. Por quê? Aquilo ali é o beabá da operação. Não tem como nós fugirmos do objetivo, porque a casa tem um objetivo, o serviço tem o seu objetivo, e mais a planta, mais o projeto em si, não facilita. Não facilita nada. Aí ele não coloca as portas que tem que colocar, porque além dessa preocupação, existe a preocupação das normas da Anvisa. Tem que respeitar isso, respeitar lavagem. Os ambientes às vezes são muito pequenos. E se você fazer uma equalização, não fizer isso de forma adequada, de forma bem sucinta, porque hoje é interessante, né? Os ambientes são cada vez menores, né? Os restaurantes hoje são cada vez menores, cada vez, não digo apertados, mas eles são criados para ter menos mobilidade, vamos dizer assim. E eu concordo, acho que você tem que ser realmente muito prático. Eu acredito que um funcionário na cozinha não tenha que dar mais 2 passos para fazer o trabalho interno ali, e isso facilita muito essa andada, porque às vezes você tem cozinhas que você pega que tem que dar longas caminhadas e acaba perdendo tempo e perdendo até o objetivo, né, dentro do trabalho. Mas eu acho que hoje isso é muito importante. Quem for trabalhar com projeto, quem for trabalhar com cozinha, com restaurante no seu todo, ter uma pessoa que entenda de restaurante, entenda um pouco de cozinha, quer dizer, o cara que esteja envolvido dentro da gastronomia, porque ele vai dar essa conotação, ele vai dar esse embasamento e essa visão de logística operacional, porque isso é importante. E vou ser bem sincero para vocês, comprometem, depois os funcionários vão ser obrigados a ter um trabalho redobrado, né, em virtude disso. Então eu acho que é importantíssimo ter pessoas focadas e voltadas para a área de gastronomia quando se monta um projeto de restaurante, de bares e qualquer coisa de gastronomia. Como nosso amigo aqui do Truck, aqui, ele mesmo citou, né, na entrevista dele, que é muito interessante, que realmente precisa ter essa logística muito bem enxuta, né? A revista do Truck, do Doni Nascimento, por sinal, uma entrevista muito interessante. Muito interessante. Né? Um mercado novo também, né? Eu acho que é importante as pessoas, né, conhecerem bem essa questão do mercado, né? Com certeza. Bom, encerramos aqui mais um programa Chefes do Apetite, lembrando que estamos no site da revista Gula, no www.gula.com.br. É só clicar na aba Food Service. E também você pode assistir o nosso programa diretamente pelo www.chefesdoapetite.com.br. E nos curtam no Facebook. Repete os endereços para os internautas mandarem e-mails, porque está surtindo muito efeito, Wagner. Ah, sim. Então, para mandar e-mails, redacal@chefesdoapetite.com.br e atendimento@chefesdoapetite.com.br. Chefes, sem o E. Eles vão deixar no GC. Até a próxima edição de Chefes do Apetite. Até mais. Um abraço.